E aí, pessoal, estamos de volta à modelagem de elementos inteligentes e vamos a isso. Essa é uma residência que a gente usa no nosso curso. Todo mundo que inicia nosso curso começa com essa residência, assim como toda parte das nossas aulas grátis também estão com essa residência. Então, depois a gente vai escalonando para uma residência maior. Mas hoje você vai aprender como modelar verga e contra-verga, e super inteligente. E como a série nós só modelamos elementos inteligentes nessa série. Então, vou trazer muito mais vídeos com elementos inteligentes. Mas hoje é um vídeo que vai explodir sua cabeça de tão bom que é. Vou colocar apenas núcleo, vocês vão perceber que todas as janelas têm verga e contra-verga. Só que seleciona aqui, veja que ele é um elemento único. E só para acelerar, eu não vou implementar, mas vocês vão ver que quando depois de modelar, não vou deixar um spoiler muito assim. Esta verga eu consigo desativar quando eu quiser, mas mantendo essa de cima. E eu consigo desativar as duas, só que não é funcional desativar as duas. Por isso, muitas vezes eu recomendo que a de cima não tenha certos parâmetros, que vou falar isso mais para frente. E essas vergas, elas são gerenciadas numa única planta, o que te permite você ter um rótulo que te diz onde tem verga, onde não tem, onde tem contra-verga, onde não tem, quis dizer, porque verga sempre vai existir, a menos que você não insira, mas se ter o elemento, então a verga é sempre padrão. Então é isso. Então, ao invés de você criar duas plantas, uma que gerencia contra-verga, outra que gerencia verga, você consegue gerenciar todas numa única planta. Então, se você não sabe o que é verga e contra-verga, recomendo que primeiro faça uma pesquisa, depois volte. Então, aqui houve uma questão aqui na pintura, por isso está assim, mas é a mesma coisa de betão. E este aqui também é outro que está encaixado ao pilar por cada posição da janela. E pronto, vamos ver agora como fazer isso e como criar uma verga e contra-verga totalmente inteligente com tudo isso que eu disse que temos. Então, primeiro você vai para opções, atributos, depois vem para gestor de perfil. E eu falei de curso aqui para quem tem interesse ou mexe arriscado e desde que começou a mexer nunca participou de um curso ou de uma sequência de aula boa, simplesmente aprende com vídeos aleatórios. É importante seguir uma sequência numa fase inicial e eu estou a oferecer toda a primeira parte. Nosso curso temos uma série separada só para quem quer ser bem-vindo, para dar boas-vindas a todo mundo que está lá arriscado pela primeira vez, assim como os que já mexem, mas não tem uma sequência ideal, ok? Então, para você saber como as coisas funcionam, por exemplo, eu vou organizar essa verga e contra-verga no mapa de vista. Muitos nem sabem o que é isso, então nem como funciona. Então, lá tem algumas aulas sobre isso. Inclusive, vai aprender a criar outros perfis e o resto eu sei que você vai aprender aqui, mas é por aí. Então, vamos novo e vamos atribuir o nome. Então, vamos aqui, verga e contra-verga inteligente. Ok, então vamos. Vou chamar inteligente 3 porque já tenho uma inteligente, tenho uma inteligente 2 que é uma versão que eu estava a modificar. Desculpa. Então tem essa pasta estrutura que é onde eu vou inserir e é melhor lugar para pôr ou põe fora aqui no perfil. Às vezes a gente nem liga para isso porque a gente sempre coloca a estrutura em lista. Então, importante você conseguir chegar nesse ambiente, afasta esse gestor de perfil para o canto que puder, porque alguns têm uma tela com pouco espaço e vai apagar o protetor de origem e vai manter a origem. Nunca se perca da origem. Pega a ferramenta trama, clica na origem. Vamos criar nosso primeiro modelo de verga. Recomendo sempre criar um modelo que corresponde ao tamanho de parede que você mais usa. Então, nesse caso, para mim, 0.15 por 0.20, que é a altura da verga. Geralmente, as vergas costumam até ser quadrado. Ah, eu recomendo, apesar, ensinei muita gente a trabalhar com verga contra verga a partir do centro, mas eu recomendo que vocês possam usar uma das margens, entre a esquerda e a direita. Então, vou mantê-la assim como está. Farei uma cópia para baixo aqui. Pronto, então os dois vou definir como concreto armado estrutural. Mas nos projetos seus, recomendo, ou seja, recomendo se esses já estão a ser usados para pilar e viga, então use o outro que é esse para gerenciar vergas, porque eles não têm função estrutural. Até já vou deixar assim só para aqueles que decoram. Então, ele não tem função estrutural. E apesar também de ele ser considerado como um núcleo, eu vou deixar aqui no componente selecionado como um núcleo, mas ele não tem função estrutural, ok? Depois de eu inserir, vocês devem desativar a função estrutural dele. E aí, por que eu selecionei isso aqui, que é só concreto estrutural? Ainda está escrito estrutural, calma. Isso aí, para quem já tem aulas avançadas de documentação, esses materiais de construção são modificados no final. Eles não têm, não chegam, alguns usam para projeto final, mas nem sempre que a gente usa, ok? Então, o que você vai fazer aqui? Vai pegar os dois e vai simplesmente pôr ele aqui assim. Estão a ver? Pus no centro,
a origem daqui. Este aqui vai afastar para cima mais ou menos aquilo que você julga ser a altura de janela que você mais usa. Só para ser o padrão, né? Então vou pôr aqui 1.2, certo? Então vamos, 1.2 está aí. Então veja que a origem está na contraverga e está na parte de baixo, e essa distância aqui é de 1.2. Neste caso, vamos criar nossos modificadores. Não usaremos modificadores padrão e não criaremos nenhuma camada para verga e contraverga. Vamos criar um novo aqui, vamos chamar aqui altura verga, depois novo altura contra verga. Quero lembrar para vocês que essa verga não precisava desses parâmetros que eu estou a criar, porque a verga é sempre padrão. Ou seja, precisava, mas muitas vezes talvez só a altura, mas a largura eu não saberia bem explicar para vocês, mas para não confundir vocês, vamos. Altura. Muitas vezes vocês vão usar padrão, por isso que esse é um parâmetro que muitas vezes vocês não vão usar. Então, altura contra. Não, é largura agora, né? Largura contra verga. Depois vocês vão criar mais outro, largura verga. Então, até agora 4. Depois vamos criar o último, próximo a 5. Então, é só clicar aqui, altura verga, clica no mais. Isso a gente já faz muito. Recomendo depois daqui você ver vários outros vídeos de modelagem de elementos inteligentes. No nosso canal tem vários vídeos. Então, você vai pegar aqui. Quando a altura da contraverga, essa é da verga, né? A altura da nossa verga, ela tem que crescer para cima, certo? Para não interferir a janela que estará nesse centro. Então, clica nesse ponto de baixo, pronto. A face de cima com o ponto de baixo. Então, esse espaço aqui é dedicado à nossa janela. Então, por isso a verga não pode crescer para baixo para não interferir a janela. Assim como vai ser inverso para a contraverga. Então, pega a contraverga, a altura dele vai ser face de baixo com o ponto de cima. Ok? Nada deve crescer ao ponto de interferir esse espaço da janela. Depois vamos pegar aqui largura verga. Vais pegar. Se você trabalha pelo centro, pega essa face com essa face. Mas nós não dá para trabalhar com o centro. É esta face contra este ponto de inserção. Ok? Vou pôr embaixo. Então, vamos pegar aqui de verga. Então, vou fazer a mesma coisa. É esta face contra o lado da inserção. Depois vamos criar outro modificador que é a altura da janela. Enter. Então, esse modificador você vai permitir, já que a janela geralmente cresce para cima e ele mantém a soleira ao pé direito, então você vai pegar a face de cima com o ponto de baixo, indicando que é a verga que vai subir quando fizeres a alteração. Salva como viga, tira como parede aqui, clica em salvar e nosso elemento já está. Então, agora eu vou na planta. Lembrando para vocês, vou fechar esse perfil. Lembrando que eu já tenho uma vista salva, mas se você não sabe trabalhar com mapa de vista, então salva no poder. E na minha vista que está salvo aqui, ou seja, o que está a acontecer aqui, está a apresentar elementos que nem era suposto apresentar. Ok, deixa só ver uma coisa. Tá, foi um bug. Então, vamos, aquela verga é esta, mas eu posso apagar do 3D, que é esta aqui, que é uma das que já existia aí, certo? Eliminei ela. Então, o que você vai fazer aqui é só pegar a ferramenta viga, vir nas definições, vir no segmento, vir nesta função, selecionar o perfil aqui e vai pegar esse 3, dá OK. Vai clicar num dos pontos para inserir, veja que ele insere bem e é a melhor opção pegar num dos pontos e tem que terminar num ponto também que é onde termina a janela, tem que estar reto. Você vai sentir quando acertar. Se não sentir, pressiona Shift, alinha ao centro. Ele tem um ponto aqui no centro, estão a ver? E tem que ter certeza também que do outro lado aconteceu o mesmo, tá vendo? Ele fugiu. Se fugir, você vai ter saídas erradas. Então, alinha ao centro, tá aqui. Pronto, então no final, aqui está inserido. Veja que ele começa do zero. Isso porque minhas configurações de viga todas por padrão, na aba viga, ele já começa na origem zero, por padrão. Então, essa origem, o que nós vamos fazer? Você vai selecionar essa janela, tens que ver quanto está a dar aqui peitoril, né? Peitoril, sim, não pé direito, como eu tinha chamado. Mas, enfim, esses nomes confundem-se muito. Então, é solena peitoril. Então, assim que eu já sei que é um metro, o que você vai fazer? Vai selecionar esta viga ou essa verga, pode ser do lado da planta para quem não conseguir fazer isso no 3D,
E você vai digitar aqui no seu piso de origem, que corresponde àquele campo aqui que eu estava há pouco tempo. Este. Você vai pôr 1 metro, Enter. Então, vê o que aconteceu? Essa janela tem uma altura de 1 metro e 1,10. E essa verga está com uma distância da altura de janela de 1,20. Então, nós vamos alterar, vir aqui em segmento, vai ter uma aba aqui, que é uma aba modificadores. Você vai aqui a altura da janela, põe 1.1, Enter. Pronto, então no final você tem este resultado aqui. Então imaginemos que eu seleciono essa janela e eu digo, já não quero mais 1.1, 1.5 agora é nova altura. Então você vai selecionar de vez, eu vou usar o acesso rápido. Aqui na altura da janela eu vou botar também 1.5, simples assim. Tá vendo o que acontece, né? Então, por isso que essa é aquela estrutura que eu dei, é a melhor para você não ter esse sofrimento. Então, vamos voltar aqui, pronto. E o que eu vou fazer agora neste momento aqui? Vou tirar os cantos. Geralmente as vergas, ou a dimensão mais comum é que ela saia 30 centímetros para os cantos. Quando você pega esse ponto, ele te diz que essa verga tem 1,5 m, que é o espaço da janela. Se você tentar alongar, você teria que calcular 1,5 m mais 30 quanto que dá. Só que para eu não fazer isso, pressiono Shift. Em algum momento ele vai zerar. Pressionei bem uma vez, não funcionou. A segunda, quando chamo aumentar, funcionou. Veja que agora ele considera esse ponto como zero. Cada vez que eu puxo, ele está a contar. Dá clicar Tab uma vez, agora solto o Shift 0.3, Enter. Ele já puxou. Vai fazer o mesmo aqui. Vai pegar, está vendo que ele está a contar, pressiona Shift sem deixar. E ele passou. Se for zero aqui, então pronto. Tab uma vez, 0.30, Enter. Então, sem tab não vai funcionar. Então, aí eu tirei 30 perfeito dos dois lados, ok? Então, é isso que acontece aqui. E, pronto, nós temos aqui agora a verga e a contraverga. Então, como é que seria isso? Você vai ter um mapa, no seu mapa de vista, uma vista que gerencia só as vergas. E essas vergas, eu esqueci de informar, quando eu peguei a ferramenta Viga, né, ele já estava a chamar o vegetal estrutura verga e contra-verga. E aqui também tem que criar uma classificação verga, caso não tenha, para que ele não seja classificado como viga, porque ele não é uma viga. Então é importante ser modelado de forma correta. E depois tenho que selecionar. Veja que eu consigo trazer apenas núcleos de elementos estruturais. Ele me traz todos os núcleos, tudo que é elemento estrutural e todos os núcleos. E aqui está todos eles. Então, as vergas não deveriam estar. Talvez que as outras vergas não estão, porque essas vergas não têm função estrutural. Ele não deveria fazer parte aqui da minha estrutura. Então, neste caso, você precisa selecionar ela, vir nas definições e no parâmetro do analítico estrutural, melhor até você deixar como não definido. Pronto, ele tira todos os pontos de estrutura e desaparece automaticamente aqui porque ele não tem permissão para ser visualizado aqui. No modelo completo, você não vê nada. Então, o edifício está todo aí bem construído e você tem uma estrutura completa, ok? Então, se você quer aprender a modelar desta forma, então é importante você, primeiro, venha no meu chat, eu vou dar aí mais de 20 aulas completas que você vai aprender a modelar esse edifício até um bom ponto. O 3D principal, a parte arquitetônica, você finaliza e vai ter um bocado de introdução da modelagem de estrutura e também você vai aprender a trabalhar com perfil, começando com perfis básicos e outros atributos. Até agora vocês viram esse atributo gestor de perfil, mas tem vários atributos. Então vamos aprender a trabalhar com alguns e daí você decide se vai continuar ou não, mas eu vou te oferecer uma boa parte. E principalmente para aqueles que começaram a mexer a escada de forma empírica, são assim, é importante mesmo que você venha e aprenda de zero, vendo assim, seguindo um passo a passo mesmo e não aprender com vídeos aleatórios no YouTube, ok? Depois disso você pode já ver vídeo, mas é importante você ter uma mentoria. E alguns eu sei que não tiveram essa oportunidade porque não tiveram como pagar curso, mas eu preparei uma parte gratuita só para dar boas-vindas a todo mundo que não tem possibilidade de pagar curso. Então te vejo lá, estamos juntos e aguarde para novos vídeos. Vou modelar muitos outros elementos inteligentes e estamos juntos.